Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e nessa aula mais uma vez vamos fazer um flyer para os Dias das Mães. Se você não viu ainda a aula passada, também foi para o Dia das Mães. Foi uma arte que ficou bem legal, certo? Outra coisa muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas aulas. Deixe seu like nesse vídeo que nos ajuda bastante e deixe nos comentários se vocês querem algum outro tipo de aula, ok? Então vamos começar aqui criando um novo documento. Vamos criar um novo documento. No tamanho vocês vão deixar 1080 por 1080, que é o tamanho padrão do feed, certo? No Instagram. E aqui a gente cria, pronto, aqui agora vamos criar uma nova camada, certo? Vamos pegar aqui um tom de rosa, mais ou menos esse aqui, certo? E aqui agora, pessoal, vamos pegar a ferramenta lata de tinta e dar um clique no nosso fundo. Aqui agora eu vou estar arrastando alguns elementos para cá. Todos esses elementos eu vou estar deixando disponível aí para vocês que quiserem estar estudando aí sobre essa arte, beleza? Aqui eu vou estar girando ele no ângulo de 90 graus. Vou colocando um pouco mais para cá, certo? Com Alt pressionado, a gente clica e arrasta nele para fazer uma cópia. Ctrl T e virar horizontalmente, certo? E dá um Enter. Aqui a gente junta ele para ficar junto com o outro. Seleciona os dois aqui e dá um Ctrl E, certo? Que aí a gente vai estar mesclando as camadas. Vamos deixar ela aqui centralizada, beleza? Vou selecionar aqui nossas flores, né? E vou escolher a opção de mesclagem luminosidade, certo? E aqui agora vamos reduzir a sua opacidade. Vamos deixar aqui mais ou menos 25, ok? E vamos converter ele em um objeto inteligente. Vamos vir aqui em filtro, desfoque gaussiano. E aqui no desfoque a gente pode deixar ele aqui em mais ou menos 3, certo? E agora vamos agrupar os dois. Vou colocar aqui BG. E aqui agora, pessoal, vamos estar criando uma nova camada. Na verdade, criando uma nova camada não, vamos estar arrastando, certo? Essa flor que vamos utilizar aqui no nosso fly, ok? Vamos deixar aqui mais ou menos esse tamanho e vamos arrastar para aqui mais ou menos. Aumentando um pouco o seu tamanho. Deixar mais ou menos aqui assim, certo? Vamos dar um Ctrl nela. E aqui a gente vai trazer para um tom que fique bem harmonioso com o nosso flyer, beleza? Com o nosso fundo. Vamos deixar aqui, vocês deixam nessas configurações que eu coloquei aqui. E aqui agora, pessoal, vamos vir e filtro, desfoque de movimento, certo? E aqui na angulação vocês podem deixar mais ou menos aqui assim, beleza? E a distância é 24. Agora vamos vir em filtro novamente, desfoque gaussiano. E aí no desfoque vamos deixar ela com 4, certo? Vai ficar mais ou menos assim. E aqui agora, pessoal, só pegar e dar Alt e arrastar, né? Mais uma vez, para a gente estar duplicando a camada, Ctrl T e virar horizontalmente. Dá um Enter, certo? E deixa ela mais ou menos aqui assim. Vou estar diminuindo um pouco esse desfoque gaussiano, que eu achei que ficou muito forte, certo? Vou deixar ele aqui mais ou menos 2. Ok, pessoal? Acho que foi errado. Deixa eu ver, desfoque gaussiano 2. Mesma coisa para o outro, certo? Na verdade, pessoal, vou deixar sem esse desfoque gaussiano neles, beleza? Acho que vai ficar melhor. E aqui agora, pessoal, seleciona os dois, Alt e arrasta para cima eles, certo? Vou deixar mais ou menos aqui assim. Pronto, pessoal. Aqui agora vamos estar fazendo o seguinte. Vamos agrupar eles, certo? Vamos agrupar eles aqui, vou colocar flores laterais. Pronto. Aqui agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos estar arrastando esse coração, certo? Para cá, para o nosso fly. Tá diminuindo o tamanho dele um pouco. Deixar mais ou menos aqui assim. E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte.
rasteriza a camada, pega a ferramenta borracha mágica e dá um clique na parte branca, certo? Aqui agora vamos dar um Ctrl U nele e vamos estar deixando ele com um tom mais rosa, certo? E a configuração de vocês podem deixar nesse mesmo esquema, certo? Que eu estou deixando aqui. E agora vamos dar um Ctrl T nele e ajustar para que ele fique melhor em nossa arte. Selecionou ele, seleciona o fundo e alinha, certo? Sempre importante manter a arte alinhada. E aqui agora vamos estar trazendo a foto, a imagem do nosso personagem. Beleza, pessoal? Vou estar trazendo uma imagem que eu utilizei no flyer passado. Tá colocando essa imagem aqui, certo? Aqui vocês podem aumentar um pouco o tamanho dela. Pode deixar mais ou menos aqui assim, beleza? Vou deixar mais ou menos aqui assim. E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Com o Alt pressionado, a gente coloca ele dentro do coração, certo? Agora eu vou dar um Ctrl J nela, beleza? Cria uma máscara de camada, uma máscara de corte, certo? Com o B do seu teclado, você ativa o pincel, deixa ele no tom preto, certo? E aqui agora a gente vai estar apagando o que ficava na parte de baixo, certo? Aqui agora vocês vão fazer o seguinte, para a gente tirar com uma melhor precisão essa partezinha que ficou embaixo do braço. Vocês vão pegar, deixar o pincel mais duro, certo? E aqui agora vocês vêm só ajustando, beleza? Prontinho, pessoal. Aqui agora vamos pegar esse coração, certo? E vamos com o Alt pressionado criar uma cópia dele para cima, certo? E aqui agora a gente diminui o seu tamanho. Deixa mais ou menos aqui assim, beleza? E aqui agora vamos estar digitando o nosso texto, certo? Nosso texto aqui vocês vão estar colocando assim: Feliz Dia das, certo? Dá um Ctrl T. Dá um Ctrl T nele, aumenta o tamanho. Com Alt pressionado, vamos criar uma cópia. Vamos digitar aqui Mães, certo? E agora vamos fazer o seguinte, pessoal. No nome Mães, vamos estar utilizando essa seguinte fonte aqui, Gila, certo? Vocês encontram ela gratuitamente na internet. E vão colocar aqui Extra Bold. Vamos aumentar o tamanho dela, deixar mais ou menos aqui assim. Dá um Enter. E no nome Feliz, vamos jogar ele aqui para cima da camada, certo? E vamos estar utilizando a fonte Agostina, beleza? Agora vamos dar um Ctrl T nele e deixar mais ou menos aqui nesse tamanho, certo? E agora, pessoal, nas cores, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar aqui o nome Mãe, certo? E vão utilizar uma cor aí do próprio coração, certo? Deixando mais ou menos assim. E aí o que a gente vai fazer agora com ele? Vamos duplicar essa camada, certo? E a nova camada que a gente criou, a gente vai pegar aqui e vai em chanfro e entalhe, certo? E aí vocês podem deixar ele mais ou menos desse estilo aqui que tá o meu, certo? Vocês só vão estar reduzindo aqui um pouco a suavização e a profundidade, vocês podem deixar mais ou menos aqui, certo? E a cor aqui de multiplicação vocês vão colocar ela meio que puxada para um rosa mais escuro, certo? Dá um OK. OK novamente. E esse Mães que a gente tinha criado embaixo, vocês vão tirar a opacidade dele, o preenchimento dele, certo? Vão vir aqui e vão colocar um traçado. E aqui nesse traçado vocês vão estar aumentando ele para mais ou menos 35, beleza?
e na sua cor branco, certo? Vou estar aumentando mais um pouco, deixar mais ou menos aqui assim, beleza? Aqui agora a gente dá um OK, certo? E aqui agora, pessoal, vamos fazer o seguinte: no mais, que a gente tem nesse mais que está na cor rosa, o de cima, a gente vai aplicar nele uma sombra projetada, certo? A distância pode deixar em mais ou menos 9. Seu tamanho pode deixar aqui em mais ou menos 5. Distância pode aumentar um pouco. Deixa aqui em mais ou menos 150. Não. 125 mais ou menos, certo? E a sua opacidade pode deixar aqui em mais ou menos 35%, ok? A sua expansão pode deixar aqui em mais ou menos 4. E o seu tamanho mais ou menos 7, beleza? E dá um OK. Que agora a gente vai pegar essa camada de baixo, certo? Mas vamos converter em objeto inteligente, certo? Vamos vir aqui em Chamfer Tile. E aí aqui agora a gente vai fazer o seguinte: vocês vão aumentar a suavização dele para ficar esse tom mais arredondado, certo? Mais ou menos aqui assim. Dá um OK. E sombra projetada. Aí a sombra projetada dele pode aumentar um pouco sua opacidade. Aumenta mais um pouco seu tamanho. E um pouco mais a sua distância. Vou reduzir um pouco a opacidade, deixar aqui em mais ou menos 40. Dá um OK. Aqui agora nesse texto Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das, na verdade, a gente vai pegar ele, certo? Escolhe esse mesmo tom do nosso texto de baixo e vamos agora deixar ele num tom mais escuro, certo? Meio que puxado para um marrom. E aqui agora vamos descer ele para ficar mais ou menos aqui assim. E aplico uma sombra projetada nele também, beleza? Porém aqui a gente vai estar reduzindo o seu tamanho, a sua distância, deixar mais ou menos aqui assim, e a sua opacidade pode deixar mais ou menos 20, ok? Pronto, pessoal. Nosso texto está criado, certo? Vamos agrupar eles aqui, vou colocar texto, mais. Aqui agora vamos jogando um pouco mais para cima, deixar um pouco mais alinhado com o nosso coração e aumenta um pouco mais seu tamanho, certo? Dá um Enter. Pronto, pessoal. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte: vamos agrupar esses dois aqui novamente. Eu vou colocar texto, beleza? Vou agrupar esse outro cara, vou colocar personagem principal, ok? Vou abrir ela aqui novamente e aqui agora com a camada da nossa mãe, do menino, a gente vai dar um Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw, certo? E aqui no Camera Raw vamos aplicar um pouco de claridade, um pouco de desembaçar, vamos tirar um pouco da sua vibração, aumenta a nitidez, certo? Reduz o raio da nitidez, aumenta a redução de ruídos, certo? E dá um OK. Beleza? Agora a gente vai copiar esse filtro para essa camada de baixo que também é do personagem. Só muda que ela foi colocada dentro do coração de trás, ok? Então a gente vai pegar ele com alto pressionado e copia, certo? Pronto. Nossa arte já está quase no fim. Vocês vão estar trazendo aqui agora a logo do seu cliente, certo? Vocês vão estar trazendo a logo do seu cliente. Vou jogar ela aqui para fora do agrupamento. Dá um Ctrl T, reduz seu tamanho. Está aumentando mais um pouquinho ela, dá um Enter
Nesse caso da minha aqui, como ele tem esse azulzinho, eu vou escolher a opção de mesclagem de luminosidade, que ele transformará em rosa, certo? Que agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa camada da minha logo, juntamente com o fundo e alinhar, certo? Pronto, pessoal, aqui agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha logo, o texto e o personagem principal. Vou dar um Ctrl T nele, reduzir um pouco o seu tamanho, certo? E dar um Enter. Por que eu fiz isso? Para criar esse espaçamento aqui entre a borda, certo? Não é interessante vocês colocar tudo juntinho, ok? Tem que deixar a arte respirar, certo? E agora eu vou pegar o texto e o personagem, dar um Ctrl T nele também, reduz um pouco o tamanho dele todo e joga um pouco mais para cima. Pronto, pessoal, vai ficar desse jeito, certo? Que agora a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer para cá as pétalas, certo? Que a gente vai estar utilizando também nessa arte. Lembrando que todo esse material vai estar disponível para download, ok? Dá um Alt aqui nele para a gente duplicar, vira horizontalmente, certo? Dá um Enter. Joga ele mais para cá, ok? Pega os dois, Ctrl E, certo? A gente tá mesclando essas camadas. Cria uma máscara de camada, certo? Um B do seu teclado, seleciona a cor escura e vamos deletando essas pétalas que vão ficar em excesso no nosso flyer, ok? Tira as que estão por cima do nosso personagem. Certo? Tira essas que estão aqui por cima das flores que a gente colocou antes. E aí vocês vão tirando de acordo com a necessidade de vocês, certo? Vocês vão limpando o fly, ok? Pronto, pessoal, ele vai ficar mais ou menos assim. A gente vai dar um Ctrl U nele, certo? Ctrl U. Que agora a gente vai deixar essas pétalas mais harmoniosas com o nosso fly, ok? Vocês podem deixar mais ou menos a configuração dela nesse estilo, mais 16, mais 39, menos 8, e dá um OK. Aqui agora a gente vai vir em filtro, desfoque gaussiano, certo? E aqui vocês vão deixar em 8, ok? Pronto, pessoal. Aqui agora vocês vão estar fazendo o seguinte. Vou estar reduzindo um pouco da sua opacidade. Mais ou menos aqui 90, certo? Vou vir em filtro novamente, desfoque de movimento. Deixa ele alinhado aqui, certo? 90 e a distância em 24, ok? Pronto, pessoal. Aqui agora para a gente finalizar, a gente vai criar uma nova camada, certo? Vai aumentar o pincel. Seleciona aqui a dureza e deixa em 0, certo? E a coloração pode deixar aqui mais ou menos nesse tom. Aumenta o pincel e dá alguns cliques na sua arte, certo? Que agora a gente vai pegar e vai escolher a opção de visão e reduz seu preenchimento para 50%, certo? Para ele criar essa iluminação em nossa arte. Beleza? Aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Abaixo dessa iluminação, abaixo da logo, certo? A gente vai estar criando uma nova camada. B do seu teclado, deixa o tom dela mais escuro, certo? E cria uma espécie de vinheta, ok? Na sua arte. Para a gente centralizar o foco nos personagens da nossa arte, beleza?
Que agora a gente vai vir filtro, desfoque gaussiano. E pode deixar aqui mais ou menos 50, ok? E aqui multiplicação, certo? No modo de mesclagem. Ctrl T, aumenta um pouco mais, certo? Vocês podem ver que tá com a vinheta. E aqui agora vocês vão reduzir a opacidade dela para mais ou menos 50 aí, certo? Só para dar esse tom mais escurecido nas bordas. Certo, pessoal? Aqui agora a gente vai pegar o nosso personagem, dá um Ctrl nele, beleza? E aqui agora vocês vão trazer a matiz para -9, certo? Para ele ficar mais ambientado na nossa arte. Dá um OK. Com Alt pressionado vocês copiam a matiz e colam na arte de baixo, certo? E agora, pessoal, vou estar colocando uma pesquisa de cor nessa arte, certo? E aí a pesquisa de cor fica a critério de vocês. Vocês vão ver aqui melhor se encaixa. Eu vou escolher essa Fall Colors e vou reduzir o seu preenchimento para 50%, certo? Ele vai dar essa harmonização em nossa arte. Vou reduzir um pouco mais, deixar aqui mais ou menos 30, beleza? Aqui agora, pessoal, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai selecionar a última camada da nossa arte. Vamos dar Ctrl Shift Alt E, certo? Ele vai mesclar tudo. Vocês convertem em objeto inteligente e abre o Camera Raw, Ctrl Shift A. Aí aqui vocês vão estar aumentando um pouco da claridade, um pouco desembaçar. Aumenta a nitidez dessa arte, certo? Reduz seu raio. Dá um pouquinho de redução de ruído. E em granulado vocês vão estar deixando aí mais ou menos 15, certo? E reduz o seu tamanho. E dá um OK. Pronto, pessoal. Esse foi o resultado final da nossa arte, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like nesse vídeo que nos ajuda bastante. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas aulas e valeu, fui!